Quando o Eduardo Bolsonaro disse que para fechar o Supremo precisava de um cabo e um soldado, ele falou isso em qual contexto? Qual situação? Durante uma entrevista, onde, antes da eleição do presidente Bolsonaro em 2018, onde estava encaminhado, a repórter perguntou para ele: vocês não têm medo de que mesmo Bolsonaro sendo eleito pelo voto popular, o Supremo pode fazer uma manobra para tirá-lo do poder? Aí, naquele contexto, ele falou: olha, o Supremo não é tão poderoso assim. Se ele tentar essa manobra que seria claramente antidemocrática e contra a democracia e contra a Constituição, não é preciso muito para você impedi-lo de fazer isso. Esse é o contexto. E qual foi a resposta do Moraes? Debochando, e mais uma vez, debochando do Exército, mas as Forças Armadas estão acostumadas a ser esculhambadas pela esquerda há 30 anos, não vão mudar agora. Debochando, inclusive, do Exército, disse agora: o cabo, o soldado e o coronel estão presos e o STF está funcionando. Debochando do coronel que ele está falando aqui, obviamente, o único coronel preso é o Cid, né? Um coronel que está sob o julgamento dele. Então, esse é o ministro da nossa Suprema Corte, esse é o ministro que está saindo do Tribunal Superior Eleitoral, que decide o que é certo e errado na eleição, que caça e põe mandato de pessoas eleitas pelo povo. E o pessoal fala que você está na democracia, e se você criticar esse cara, você é antidemocrático, você é da extrema direita, é da direita que não quer debater. Meu Deus, gente! Meu Deus, vai voltar pra vocês. Criticar, pode criticar. Não, não posso. Eu não posso criticar mentir. o Moraes. Sabe por que eu não posso criticar o Moraes? Porque ele fala que eu tô atentando contra a democracia, eu tô atentando contra o ministro do STF. E o ministro do STF são o STF de acordo com o inquérito 4781, aberto de ofício ilegalmente. Tem 5 anos que esse inquérito está aberto ilegalmente, o senhor não critica ele. Aliás, o senhor fala que eles estão defendendo a Constituição. Como que você abre um inquérito para defender a Constituição que é inconstitucional? E depois você não sorteia o relator. O Toffoli foi lá e entregou pro Moraes. Só tem ilegalidade do começo ao fim na atuação do Moraes, e ele virou referência de democracia no Brasil, meu Deus do céu! Onde a gente tá? A ponte militar elogiar ele quando o cara debocha de um coronel preso. Esse país tá acabando, meu Deus do céu. Tá acabando. E tá na maior tranquilidade. Não. E aí a culpa é de um suposto golpe que foi dado com um bando de louco correndo e quebrando o Congresso, quebrando a Praça dos Três Poderes. Perdão, o MST sempre fez. Tentaram acabar com a democracia, mas não vai acabar. Quem que tentou acabar com a democracia, Tentar. professor? Tem um inquérito legal sendo perseguido. Eu não posso criticar o Moraes. O PT não critica o Moraes. O PT, até há pouco tempo, tinha um post no site do PT dizendo o seguinte: ministro golpista e advogado do PCC. Eles apagaram. Eles não têm coragem de deixar isso lá. Por que eles tiraram isso? Porque pelo amor de Deus, olha que coisa mais óbvia. Se o PT sofreu um golpe em 2016, todos os atos decorrentes desse golpe de 2016 são ilegais. Tinha que estar todo mundo na cadeia. Por que o Lula não está pedindo prisão do Temer, professor? Por que vocês não pedem a prisão do Moraes, professor? O Moraes foi nomeado, segundo o PT, num ato ilegal decorrente de um golpe. A Carla Zambelli bem que ela pediu, pediu, vocês não pediram a prisão do Moraes? Não tô falando de Carla Zambelli, professor. Eu tô falando do senhor aceitando o exército ser esculhambado, a democracia ser esculhambada. Tudo pra poder elogiar uma pessoa que tá conduzindo um inquérito ilegal, que vai te perseguir também. Isso não é debate. Eu não posso criticar o Moraes, eu faço isso aqui com medo. Criticar. E todo mundo que fala isso tem medo. O que não pode é você falar o que você falou numa TV que tem uma audiência dessa, você não tem como provar. O ônus da prova é de quem acusa. O que eu falei de mentira? Você falou que o Alexandre de Moraes está aí. Abre aspas. Tudo que ele fez, não sei se você está fora da Constituição ou está errado. Prova. Esse é o problema. O inquérito, quem que é o titular da ação penal? Quem que é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público? O STF pode abrir inquérito de ofício? Não adianta querer atacar o cara. O STF pode abrir inquérito de ofício? Não, você pediu para eu provar. O STF pode abrir inquérito de ofício? Tem 3 razões para abrir. Quando? Não é só de ofício. Tem outras 2. Não. O STF pode abrir inquérito de ofício? Inquérito de investigação penal de ofício? Pode? Só de ofício exclusivamente não. Mas tem 2 outras. Qual outra? Tem 2 outros. Qual foi a justificativa? Qual a justificativa da abertura do inquérito 4781? Tem 2 outras que eles podem abrir. Qual a justificativa do inquérito 4781? Professor, isso não sou eu falando, é o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, é o melhor constitucionalista vivo da história do Brasil, Ives Gandra Martins. São pessoas que estudam a Constituição todo dia. Inclusive, professor, a própria imprensa, telespectador, procure notícias de 2019 sobre o inquérito 4781. A imprensa era contra. Sabe quem foi contra? Sabe quem bateu e falou que o Moraes e o Toffoli queriam fechar o Brasil e estabelecer censura prévia no Brasil? Randolfo Rodrigues foi contra o 4781. O que ocorre é que os ministros Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge. Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instalação de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo
mesmo órgão e este mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Italião, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. É uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Agora o professor vem e fala aqui que se eu critiquei esse inquérito, Rafael, eu não posso fazer isso. A crítica justa é não criticar o inquérito inconstitucional que ministro do STF, senadores e imprensa criticavam até 3 dias eu atrás. não quero ganhar de você no grito. Nem vai. Se grito resolvesse, porco não morria. Então não adianta eu começar a gritar aqui. Linda Vamos sua lá. alegoria, professor, Me mas você cita continua uma errado. eleição.